Imagina isso, um dos caças mais avançados do mundo, um Su-35 russo, valor 85 milhões de dólares, é derrubado no meio do céu, mas não foi por um avião, nem por um drone, foi por algo muito mais sinistro, algo que a Rússia não esperava. E o pior, isso não foi um acidente, foi um golpe de mestre dos ucranianos, e revela uma falha mortal no exército de Putin, que pode mudar tudo nessa guerra. Porque tem um segredo por trás desse ataque, algo que os russos estão desesperados para esconder. E quando você descobrir o que realmente aconteceu, você vai entender por que a Ucrânia está ganhando essa guerra no ar, mesmo sem F-16S. Atenção, se você acha que essa guerra ainda é um empate, você está errado. E eu vou te provar nos próximos 9 minutos. Não saia daí, porque o que vem agora vai explodir sua mente. No dia 7 de junho, mais um marco histórico foi registrado nesse conflito que já dura mais de 2 anos. A Rússia perdeu mais um de seus caças Su-35, e este é o 8º desde que Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia em 2022, sob o pretexto ridículo da Operação Militar Especial. Mas calma aí, porque perder um caça moderno não é só um problema de hardware para a Rússia, é muito mais do que isso. E vou te mostrar como essa vitória ucraniana pode ser apenas o começo de um colapso no ar para as forças armadas russas. O que realmente importa nesse ataque? O fato de um Su-35 ter sido abatido não é o grande negócio. O grande negócio é como ele foi abatido. Primeiro, os rumores apontavam que teria sido um F-16 da Força Aérea Ucraniana. Sim, aquele mesmo jato americano usado por décadas, mais atualizado e modernizado. Mas aí veio a realidade, não foi um F-16. Então, se não foi um avião, o que diabos derrubou um dos caças mais rápidos e poderosos da Rússia? A resposta está nos mísseis terra-ar. Segundo informações do canal russo A-Vector-X, o Su-35 foi abatido por um sistema de defesa antiaérea. O modelo ainda é desconhecido, mas o resultado é claro. Um dos caças mais caros e valiosos da Rússia foi reduzido a pedaços. Cada Su-35 custa cerca de 85 milhões de dólares, e não é qualquer país que pode substituir isso num piscar de olhos. A Rússia tem uma frota estimada em cerca de 100 unidades desse modelo. Agora são 92, e a cada um que cai, mais difícil fica manter o domínio aéreo sobre a Ucrânia. Por que isso muda tudo no céu da Europa? Aqui entra a parte mais polêmica dessa história. Segundo o correspondente militar David X, em artigo publicado no Trench Art no dia 8 de junho, a chave para entender esse ataque está nos A-50 russos. Quem são esses caras? São os olhos da Rússia no céu. Os A-50 são aviões de alerta precoce, verdadeiras centrais de controle voadoras, equipados com radares avançados capazes de monitorar movimentos aéreos a quilômetros de distância. Sem eles, a Força Aérea Russa fica literalmente cega. E é exatamente isso que a Ucrânia vem fazendo com maestria: cegar o inimigo antes de matá-lo. Nos últimos meses, Kiev conseguiu destruir vários desses A-50. Primeiro em ataque surpresa com drones, depois com mísseis terra-ar fornecidos por aliados ocidentais. E cada A-50 que explode no ar é uma gota a mais no balde da derrota russa. Então, foi isso que abriu espaço para o Su-35 ser abatido? Exatamente. Como explicou X, sem os A-50 sobrevoando o campo de batalha, os pilotos russos voam às cegas, não têm como detectar ameaças vindas do alto, não conseguem coordenar ataques com precisão e ficam vulneráveis a sistemas de defesa que até então eram considerados ultrapassados. E isso explica como um míssil terra-ar ucraniano conseguiu acertar em cheio um caça supersônico que voa a Mach 2.25, ou seja, mais de 2.400 km por hora. Não é fácil. É como acertar uma agulha lançada do alto de um prédio com uma arma de chumbinho. Só que quando você tira os olhos do inimigo, tudo fica mais fácil. Mas onde está a polêmica nisso tudo? Agora vamos ao cerne da questão. Essa guerra aérea está virando? Até pouco tempo falava-se que a Ucrânia não tinha capacidade de dominar o céu, que os russos tinham superioridade numérica e tecnológica, que Kiev dependia de ajuda externa para manter sequer um pé no ar. Hoje, isso mudou, e não é brincadeira.
Com a destruição sistemática dos A-50 e a incapacidade da Rússia de repor essas aeronaves estratégicas, o equilíbrio está mudando, e rápido. A Ucrânia está criando zonas de exclusão aérea dentro do próprio território, zonas onde os russos entram sabendo que podem não sair. E isso é um pesadelo para Putin. A Rússia está perdendo o controle do céu? Parece que sim. A cada ataque bem-sucedido contra os A-50, os ucranianos aumentam sua vantagem tática. Sem os radares aéreos, os russos não conseguem planejar ataques complexos, não conseguem escoltar bombardeiros e não conseguem interceptar drones ou mísseis ucranianos. E pior, ficam presos ao solo, vulneráveis a ataques constantes. Isso significa que, aos poucos, a Ucrânia está assumindo o controle do espaço aéreo, e isso pode ser o começo do fim para o esquema de guerra aérea russo. Qual é o preço político para Putin? Altíssimo. Putin construiu sua imagem como um líder forte, capaz de enfrentar o Ocidente e proteger a pátria russa. Mas a cada caça perdido, a cada general morto, a cada mentira desmontada, essa imagem vai se esfarelando. Se os russos começarem a perceber que seu exército não é tão imbatível assim, que até mesmo os caças mais modernos caem como pipoca, a narrativa interna vai ruir. E aí, o que acontece? Descontentamento, revoltas, desgaste político, pressão interna. Claro que a Ucrânia não está sozinha nessa, e nem precisa ser gênio para perceber que os EUA e outros países da OTAN estão envolvidos até o pescoço. Ou você acha que um país com um orçamento limitado consegue derrubar A-50 e Su-35 sem ajuda externa? Tem informação sendo passada em tempo real, inteligência artificial sendo usada para identificar rotas de voo, satélites monitorando bases aéreas russas. E claro, armas, muitas delas. Os ucranianos não estão inventando nada do zero. Eles estão usando tecnologia testada e aprovada pelo Ocidente, adaptada para suas necessidades. E isso faz toda a diferença. E o Brasil? Onde entra nessa história? Bom, o Brasil prefere ficar de fora. Ou melhor, finge que está neutro, enquanto o mundo inteiro se posiciona. Mas no fundo, todos sabem, neutralidade hoje é sinônimo de apoio tácito à Rússia. Enquanto o presidente Lula viaja para a China e faz discursos bonitos sobre paz, os russos continuam bombardeando civis e destruindo infraestrutura ucraniana. E o Brasil? Nada, zero, calado. Será que é vergonha? Ou será que é conveniência? Porque, convenhamos, não dá para ser amigo da democracia e alinhado com uma ditadura ao mesmo tempo. Conclusão: a guerra aérea está virando contra a Rússia? Sim, e está virando rápido. A Ucrânia mostrou que, mesmo sem uma frota de caças modernas, consegue abater os melhores aviões russos com táticas inteligentes, aliadas à tecnologia avançada. E o principal trunfo de Kiev? Ceifar os olhos do inimigo antes de dar o golpe final. Sem A-50, os russos voam às cegas, sem visibilidade, sem coordenação, sem chance real de reação. E isso é o que chamamos de virada de jogo. Agora resta saber se a Rússia vai conseguir recuperar o controle do céu ou se vai continuar assistindo, impotente, enquanto seus caças caem um por um. E se você pensa que isso é só mais uma notícia de guerra, engana-se. Essa é uma das provas mais claras de que o vento está mudando, e quem não se preparar para a tempestade vai afundar junto com o navio.